A Bíblia vai dizer em Jeremias capítulo 18, primeiro vai dizer assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Repete comigo: outro vaso. Conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Assim diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Podei vos assentar. Queridos, o processo do vaso é difícil, é doloroso. Para quem aqui não estudou ainda como é o processo para fazer um vaso de barro, estuda para você ver. Eu estava estudando esta palavra quando o Senhor falou para mim: tu é vaso de barro. E quando ele disse isso, imediatamente me veio a palavra, Jeremias 18. Querido, vaso de barro. A Bíblia, ela nos relata que essa passagem de Jeremias é um símbolo de Deus para com a humanidade. Deus é o oleiro e Israel é a humanidade, ou seja, é o barro. Você e eu somos o barro e Deus é o oleiro. Queridos, quando olhamos para essa passagem, a Bíblia vai nos informar dentro dessa palavra que Deus, ele pega, aleluia, o oleiro, melhor dizendo, ele pega o barro e não é qualquer barro. Não pode ser qualquer barro para o vaso ser feito. O barro, para ser extraído, ele tem que ter liga para poder se formar o vaso. Queridos, no estudo eu estava estudando que a extração e limpeza do barro, o barro é extraído da terra e em seguida ele é limpo. Como que ele é limpo, Daniele? Ele passa num processo de limpeza para tirar as pedras, para tirar os galhos, para tirar tudo aquilo que não pode ser misturado com o barro. Tu já está entendendo o que é que Deus está falando aí? Tem muita gente, aleluia, que não está entendendo o processo, mas é Jesus dizendo: eu estou te limpando, eu estou tirando tudo aquilo que não me agrada, eu estou tirando tudo aquilo que precisa ser tirado para que eu venha trabalhar no barro. Só que o interessante, enquanto eu estudava essa palavra, o Senhor falava para mim e dizia: Daniele, há uma diferença quando o barro ele está sendo limpo e quando o barro ele é limpo. Eu disse: Senhor, qual é a diferença? E ele disse: a diferença é que para o barro ser limpo, ele precisa deixar ser limpo. Aleluia! A diferença é que quando o barro ele é extraído para ser limpo, o barro, aleluia, o vaso tem que deixar ser limpo. Irmã Daniele, seja mais específica que eu não estou entendendo. Jesus está dizendo nessa noite, aleluia, que tem muita gente que ele quer trabalhar no vaso, ele quer trabalhar no barro, porém a pessoa não quer deixar Jesus trabalhar. Aí depois questiona para Deus o porquê que as coisas não estão acontecendo, questiona para Deus o porquê que não está dando certo. É Jesus dizendo: é porque eu preciso te limpar para que as coisas venham acontecer, porque da maneira que está, não tem como o vaso ser produzido. Mas sabe qual é a diferença? É que quando o barro ele é extraído e o vaso não deixa ele limpar,
passa por um processo maior. Mas que quando o barro é extraído e o vaso deixa ele limpar, o processo é dolorido, mas ele está dizendo: está nas minhas mãos. Está dolorido o processo, mas está nas minhas mãos. Aleluia. Irmã Daniele, qual é a diferença? É que quem não deixou ele limpar, aleluia, está lá esperando Deus fazer. E o Senhor dizendo: não tem como eu fazer se você não dá lugar para mim fazer. Aleluia. Não tem como Deus fazer se você não dá lugar para ele fazer. Jesus está dizendo nessa noite que tem muitos vasos quebrados aqui. Tem muita gente quebrada aqui hoje. Veio porque Jesus trouxe, porque não era a tua vontade de estar aqui não. Mas Jesus te trouxe hoje para te dizer: eu sou o oleiro e tu é o barro. Deixa eu trabalhar no barro, deixa eu fazer o vaso da maneira que eu quero, e tu verá o que vai acontecer na sua vida. Queridos, quando eu olho para essa palavra, eu começo a me enquadrar dentro dela. Porque o processo para chegar até aqui não foi fácil. Deixar Jesus limpar, irmã Daniele, mas limpar o quê? Seja mais específica, eu vou dizer: tirar a mágoa, tirar a tristeza. Não é todo mundo que quer descer mais a casa do oleiro. Mas Jesus, ele fez um convite para Jeremias e disse: desce, Jeremias, desce a casa do oleiro. Vai apertar um pouquinho, segura aí, mas dá glória comigo nessa noite. Aleluia, porque antes da palavra aí para você, ela vem para mim também. Aleluia. E ele faz um convite para Jeremias descer. Jeremias desce. Aí sabe o que é que o Senhor está dizendo para mim? Já imaginou eu te convidar para descer a casa do oleiro? Você descer na casa do oleiro, e quando você chega lá, que você olhar para o oleiro trabalhando no vaso, o vaso que está quebrado nas mãos do oleiro, é você? Eu vou repetir, porque você não entendeu. Já imaginou Jesus te convidando a descer na casa do oleiro? E quando você chegar lá na casa do oleiro, quando você olhar para o vaso que está nas mãos de Jesus, quebrado, arrebentado, sem força, é você mesma. É você mesmo que está nas mãos dele. Aí Jesus está dizendo: o vaso não quebrou fora, o vaso não quebrou na rua, o vaso não quebrou dentro da igreja, o vaso não quebrou no shopping, o vaso não quebrou na praia, o vaso não quebrou no supermercado. Não, 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 não. O vaso quebrou nas minhas mãos. E se quebrou nas minhas mãos, eu posso fazer ele de novo. Irmã Daniele, mas eu dou os cacos, mas ainda está nas mãos dele. Irmã Daniele, mas eu estou sem força, mas ainda está nas mãos do oleiro. Irmã Daniele, está dando tudo errado, mas está nas mãos do oleiro. E eu tenho uma notícia boa para te dizer nessa noite: nas mãos do oleiro não tem perca, só tem ganho, só tem ganho, só tem ganho, só tem ganho. Nas mãos do oleiro. Sabe por quê? Porque alguém vai olhar para mim, para você, e vai dizer assim: do jeito que ela está, do jeito que ele está, tem como acontecer alguma coisa ainda ali? Foi da maneira que olharam para mim. Mas Jesus está dizendo nessa noite: eu estou mudando a história de alguém aqui hoje. Jesus está mudando a história de alguém aqui hoje, que chegou como um vaso quebrado, sem força. Mas Jesus está dizendo: eu estou mudando a história hoje. Está só os cacos, mas eu já juntei todos eles de novo e estou te refazendo de novo. O processo é difícil, mas o propósito é maior. Quando você se levantar, os inimigos vão ter que colocar binóculos para te enxergar, porque o que Deus vai fazer ficará marcado para a história. Queridos, quando esse barro
ele é limpo pelo Senhor quando ele passa por esse processo de limpeza e de extração de tudo aquilo que não serve para ser usado no vaso. Que ele vai, aleluia, para as mãos do oleiro para ser feito, moldado, refinado, transformado, feito do jeito que Deus quer. Aleluia, porque tem gente aqui hoje que está dizendo assim: se Deus quiser é do meu jeito. Jesus está dizendo: não, o oleiro ainda sou eu vou te fazer do meu jeito, da minha maneira, como eu quero fazer. Irmãos, vaso que é vaso, ele não se manda, ele é mandado. Mandado por quem, irmã Daniela? Por Deus. Vaso que é vaso não faz o que quer, faz o que ele manda. Vaso que é vaso não fala o que ele quer falar, mas fala o que Deus manda falar. Vaso que é vaso não anda do jeito que quer, anda do jeito que Deus quer. Vaso que é vaso não age da maneira que ele quer, age da maneira que Deus quer. Irmã Daniela, mas eu estou orando tanto e eu não vejo Deus me responder. Eu continuo orando. Sabe por quê? Eu aprendi que o silêncio de Deus também é resposta. Irmãos, é uma geração de crentes, de vasos hoje em dia, que tudo liga para um e para outro. Ora por mim, jejuma por mim, paga o preço por mim. Eu preciso que você faça isso por mim. Eu preciso de uma resposta de Deus. O Senhor está dizendo: tu ainda é vaso, tu ainda pode descer na oração para mim te responder. Aí, tu ainda é vaso, tu pode descer. É tanta profetada hoje em dia. Estou mentindo, pastor? Aqui Deus falou que vai fazer isso e isso, enquanto Deus está dizendo: não falei nada, eu quero que o vaso conserte. Irmãos, como eu falei, talvez você esperou uma palavra de você pular, saltear, dar cambalhota, mas Jesus não me trouxe aqui para pregar o que você quer, nem o que eu mesma quero. Jesus me trouxe aqui para falar o que eu e você precisamos ouvir. Sabe por quê? Porque estamos nos últimos tempos, um tempo aonde tem vaso para tudo que é jeito, tem vaso para tudo que é maneira. Tem vaso que olha para você e diz: não é pecado você estar dentro da igreja fornicando, não. Não é pecado tu estar dentro da igreja, segura um pouquinho, aleluia. Não é pecado tu estar dentro da igreja olhando para a esposa de fulano, não. Olhando para o esposo de fulana, não. Jesus está dizendo: eu estou levantando uma geração de vaso nesses últimos tempos, que vai falar a verdade, que não vai se curvar, que não vai se dobrar, mas vai falar o que eu ordeno. Eu ando por muitos lugares, irmãos, e eu sei o que eu estou falando. É alguém me convidando para cantar e dizendo: só não pode falar em mistério, porque a igreja não acredita. É alguém me convidando para pregar e dizendo: prega uma mensagem simples, tipo daquelas que Deus vai te dar carro, que Deus vai te dar casa, que Deus vai encher a sua conta de dinheiro. Eu disse: ei, pode cancelar a agenda, porque eu não faço o que eu quero, eu faço o que o meu Deus quer. Eu não vou na tua igreja pregar aquilo que você quer, mas eu vou falar o que o meu Deus mandou eu falar. Queridos, está difícil você olhar hoje em dia e você ver verdadeiramente um vaso. Só que Jesus falou que ainda tem 7.000 que não se dobraram. Tem 7.000 aqui hoje? Cadê os 7.000 que ainda não se dobraram? Aleluia. Cadê os 7.000 que não se curvaram perante a corrupção? Cadê os 7.000 que não abrem mão da verdade na igreja?
estou lá na frente ministrando. E eu não sei se você reparou, mas o tempo todo meu olho só dá em você. E quando eu olhava para você, eu via um espírito de suicídio. Eu via, porque tu está aqui hoje, mas Jesus está vendo a tristeza que está aí dentro. Tu está aqui hoje, mas só tu nem sabe como você chegou aqui hoje. Tu disse para Deus assim: Senhor, eu vou naquele lugar, mas eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu olhava para ti e o Senhor me mostrava tu pendurada numa corda pelo pescoço. Um espírito de suicídio te arrodeando, querendo tirar a tua vida. E o Senhor manda te dizer assim: te chamei como levita, te chamei como adoradora na minha casa. Por que tu tens se retido ao meu chamado? Pensas tu que não vejo quando tu está dentro do teu quarto? Ninguém vê, a tua mãe não vê, o teu pai não vê, ninguém está te vendo. Mas o Senhor manda te dizer assim: eu estou te vendo. Eu vejo quando tu está lá dentro, aleluia, que ninguém está te vendo. E tu diz assim: Senhor, socorre-me. Estou mentindo? E tu diz assim: Senhor, me ajuda. Porque se o Senhor não tiver misericórdia de mim, eu não vou passar daqui. O Senhor manda te dizer assim: eu te trouxe aqui hoje para refazer o vaso e dizer: eu preciso usar o vaso. O vaso está passando pelo processo, mas Jesus está dizendo: o propósito é maior. Tem terra te esperando, minha filha. Tem lugares te esperando para tu ir adorar o nome de Jesus lá. Tem pessoas esperando ouvir a tua voz. Porque tem horas que tu está dentro de casa e tu diz assim: Senhor, eu não tenho força nem para abrir a boca. Se eu estiver mentindo, você pode falar. Tem horas que eu até quero, mas eu não dou conta. Eu preciso de ajuda. Essa é a tua oração com Deus. E o Senhor manda te dizer assim: eu cheguei aqui hoje para te ajudar. Eu cheguei aqui hoje para te levantar. E diz o Senhor para ti: olha como que eu faço contigo. Olha eu segurando nas tuas mãos e caminhando contigo. É muitos achando que tu vai morrer, que tu vai parar. Aí Jesus está dizendo: eu estou segurando nas tuas mãos, estou andando contigo, porque o seu lugar é aqui, diz o Senhor. O seu lugar é no altar, fazendo a minha obra. O inimigo está tentando te parar, mas eu já dei ordem aos meus anjos, e quando tu chegar lá na tua casa, vai ser diferente. Olha ele te segurando, olha ele te erguendo, querida. Olha ele te curando por dentro. Olha ele curando a tua alma. A tua alma está gritando e dizendo: Senhor, socorro, me ajuda. E ele está dizendo: eu te trouxe aqui hoje para te curar, pastora. Dá um abraço nela aqui para mim, por favor. Porque Jesus está dizendo: eu derramei o dom de cura sobre você, mulher. Dá um abraço nela, que ela precisa de um ramada e a súbria. Você pode aplaudir esse Deus nessa rama. Enquanto eu estou ministrando aqui, ramada, tem espírito de suicídio batendo em retirada aqui hoje. Por que, irmã Daniele? Porque o oleiro chegou aqui para fazer o vaso. E alguém está olhando e dizendo, o inimigo está olhando de fora e dizendo: mas eu ia acabar com a vida dele hoje, eu ia acabar com a vida dela hoje. O Senhor está dizendo: eu ainda sou o oleiro que mando no vaso. Eu estou refazendo o vaso hoje. Aleluias. Aleluias. Jesus, eu quero pregar. Eu quero ministrar, Jesus.
processo é difícil, né, filha? Tá doendo muito, né? Tu entrou aqui hoje dizendo assim: Jesus, se você falar comigo, eu não prossigo mais. Se o Senhor não falar comigo ali naquela igreja hoje, eu não vou prosseguir mais na tua presença. Porque o vaso está sendo amassado de uma maneira que tem horas que você diz assim: Senhor, parece que é só eu quem passo por isso. Porque tanto processo, porque tanta coisa que eu passo, é a tua oração. Aí o Senhor está dizendo: filha, é porque o propósito é maior, o que eu tenho para ti é maior. Tem alguém olhando para ti querendo ver a tua queda, mas o Senhor está dizendo: o vaso está preparado para ser usado, já passou pela mão do oleiro. Só Jesus sabe como essa mulher entrou aqui hoje, irmãos. Quem vê ela sorrindo diz assim: tá tudo bem. Só ela sabe como entrou aqui hoje, como tem muitos vasos quebrados aqui hoje. Jesus está dizendo: filha, não se preocupa com quem se levantará. Você posso falar? Não se preocupa não com quem se levantou, não. Não se preocupa com quem está julgando, não. O Senhor está dizendo: eu vou mostrar para muitos que eu sou Deus. Eu estou refazendo o vaso. Eu estou refazendo o vaso. O vaso vai ser usado. E quando ele for usado, muitos vão desacreditar do que eu estou fazendo na tua vida. Se prepara, conta os dias, porque tem algo chegando de Deus para a tua vida. Tu sabe o que é? Tu sabe o que é porque tu pediu. O Senhor está dizendo: eu estou te entregando, não como você pediu, mas além do que você pediu, só para você saber que eu sou na tua vida, diz o Senhor. Você pode aplaudir o nome desse Deus? Deus tem coisas grandes para fazer aqui hoje. Mas o Senhor está dizendo: deixa eu trabalhar no vaso. Deixa eu fazer o vaso. Tem alguém aqui disposto a deixar Deus fazer você de novo? Tem alguém disposto aqui a deixar Deus trabalhar em você de novo? Porque Jesus está dizendo: eu quero trabalhar no vaso. Me dá lugar para mim trabalhar no vaso, te fazer de novo. Queridos, quando o vaso ele passa pela mão do oleiro, que ele vai para a máquina para ser feito, remodelado do jeito que ele é, ele vai para uma espécie de câmara fria, para o processo de secagem. Ele vai, queridos, para um lugar para estar sozinho, aonde ninguém vê, aonde ninguém vai lá visitar. Ele está sozinho para secar. É Jesus dizendo: eu estou te dando resistência nessa noite. Jesus está dando resistência para alguém aqui hoje. O vaso, aleluia, passou pela mão do oleiro, está no processo de secagem. Aí Jesus está dizendo: o vaso que está no processo de secagem, eu estou tirando ele hoje para levar para a fornalha. Aleluia, é o processo mais doloroso, sabe por quê? Porque quando o vaso é lançado dentro da fornalha, que ele racha ou não dá certo do jeito que Deus quer, ele tira o vaso de lá para fazer tudo de novo. Jesus está dizendo: não se preocupa não. Tu não está na mão de qualquer um não. Tu está nas minhas mãos. E eu faço do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, como eu quero. Jesus quer fazer de ti um vaso novo.
você pediu. Tu disse: Senhor, eu quero ser diferenciada. Eu quero fazer diferente. Pedradas são muitas, né? Perseguição nem se fala. E tu ainda questiona o porquê, Senhor. Jesus está dizendo: não me pediu para ser diferente? Aonde tu chega, tu incomoda alguém. Não é porque eu e você somos melhores, não. É porque é a presença que tu carrega. E o vaso que é diferenciado, aonde ele chega, tem alguém para se levantar. O vaso que é diferenciado, aonde ele chega, tem alguém para ser incomodado. Só que o Senhor está dizendo nessa noite: quero eu te usar na palavra. Ele tem um plano contigo na palavra. Ele está dizendo: vai para o secreto. Vai para o secreto comigo. Desce na olaria. Eu estou te convidando hoje. Desce na olaria, porque eu vou te dar as mensagens. E nos lugares, diz o Senhor, que você mais foi humilhada, é aonde mais Deus vai te usar. Você crê? E eu olho para ti, eu vejo um papel sendo assinado. Eu não sei o que é. Não sei o que tu está pedindo para Deus. Não sei o que tu está esperando da parte dele. Mas ele manda te dizer assim: o homem disse que não, mas eu estou assinando por você. Eu estou fazendo por vocês hoje. E vai ser honra no meio de muitos. Tu sabe do que Deus está falando, não é? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Queridos, quando o vaso ele está dentro da fornalha, que o oleiro vai tirar ele da fornalha, que o vaso está pronto para ser usado, é diferente. Irmã Daniele, talvez você esteja dizendo para mim hoje assim: irmã Daniele, você tem noção do processo que eu tenho vivido? Você tem noção do que eu tenho enfrentado? Você tem noção das guerras travadas que eu tenho enfrentado? Eu não tenho noção. Mas tem um Deus que está aqui hoje, que está dizendo: você não está nessa guerra sozinha. Você não está nessa peleja sozinho. Aleluia. Sabe por que a guerra é muita? Sabe por que a peleja é muita? É porque o vaso está dentro da fornalha. Aleluia. Está sendo pronto e está pronto para ser usado. Jesus está dizendo: eu estou tirando vasos daqui hoje, vasos que chegou quebrado, mas ele está dizendo: eu te coloquei dentro da fornalha hoje, te fiz e estou te tirando dela. E diz o Senhor: aleluia, é para ser usado do meu jeito e da minha maneira. Lembra dos 7.000 que eu falei que não se dobraram? Tem vasos aqui hoje que vai ser desse jeito. O Senhor está dizendo que tem pessoas aqui hoje que Ele vai usar de uma maneira tão grande, que quando abrir a boca, aleluia, para falar, a glória de Deus vai se manifestar no ambiente. Jesus está dizendo: é por isso o processo é grande, é porque o propósito é maior. É por isso que você passa por tanta coisa. É o inimigo se levantando para não deixar você chegar onde eu quero. Mas o Senhor está dizendo: vaso que é vaso, aguenta o processo para viver o propósito. Irmã Daniele, me prove que eu preciso suportar esse processo. Prova. Com 8 anos de idade eu perdi minha mãe com 53 facadas. Eu perdi minha irmã com 9 facadas sendo degolada. E quando eu voltei do enterro, meu pai olhou para mim e disse: pega tudo que é teu e vai embora, porque eu também não quero você. Eu fui abusada pelo meu próprio irmão. E sabe aonde que eu fui morar? Na rua. Eu tenho 3 irmãs. Nenhuma delas me quis. Pega tudo que é seu e cai fora. Aqui não dá não.
Uma pessoa com 8 anos de idade ia para onde, irmão? Quem era que ia querer alugar uma casa para uma criança de 8 anos? Eu fui morar numa calçada de uma casa abandonada, no meu povoado. Aí tem gente que olha para mim e fala assim: por que você prega contando tanta experiência sua? Eu disse: porque eu falo o que eu vivo. Eu não preciso falar testemunho que eu vi de alguém, história que eu ouvi alguém falar. Não, eu prego o que eu vivo, irmãos. E quando eu estava na calçada da rua, meu esposo me encontrou. Nisso, quando a gente se conheceu, eu tinha 12 anos já. Ali. Tem 19 anos que a gente está junto. Dia 4 de maio agora eu fiz 33 anos. O meu filho mais velho tem 19 anos, vai fazer 20 anos esse ano. Tive meu primeiro filho com 13 anos, mas até hoje nós estamos juntos. E de lá para cá, eu conheci Jesus. Aí você pode dizer assim: mas Daniela, e as lutas acabou? Fez aumentar. Nossa, irmã Daniela, estou mentindo para você não, irmãos. Eu não posso chegar para vocês e dizer assim: venha para o evangelho porque é só mar de rosas. Não. Como eu acabei de dizer, vaso que é vaso, ele fala a verdade. Ele não precisa iludir ninguém. Eu passei por todos esse processo, resumindo, para chegar onde eu cheguei hoje. E isso é prova de que existe um Deus que vela por mim e por você. Isso é prova de que existe um Deus que Ele não deixa e não abre mão de um vaso escolhido. E eu estou pregando para vasos escolhidos aqui hoje. Eu estou pregando para um povo escolhido, um povo que é vaso, que Deus chamou, escolheu, separou e disse assim: eu vou fazer de novo. Se a gente entregar o microfone para alguém aqui, você vai ver como que foi o passado dessa pessoa. Todo mundo tem um testemunho. Irmãos, a música Eu Acalmo o Mar foi um processo tão grande no meio da minha caminhada, que vocês não têm noção do que eu estou dizendo. Irmã Daniela, você está saindo fora da palavra? Não, eu estou dentro da palavra. Sabe por quê? Porque eu sou um vaso. E esse vaso precisou ser moldado por Deus. Tu pensa que Deus me pegou hoje e disse assim: vá lá, Daniela, seja cantora? Não. Deus precisou amassar diversas vezes. Precisou quebrar diversas vezes para chegar aqui, irmãos. Aí sabe qual é a coisa que eu mais peço para Deus em oração? Não deixa a humildade sair. Porque eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei das fomes que eu passei. Eu sei do que eu vivi. E se essa humildade sair de mim, acabou. O que você mais vê hoje em dia é vasos de nariz empinados. Se é que é vaso. Mas chega num lugar, não fala com ninguém, não dá a paz do Senhor para ninguém. Eu não estou aqui para falar de ninguém, mas eu estou dizendo a vocês, irmãos, que vaso que é vaso é diferenciado. O vaso que foi lapidado por Deus, aonde ele chega, ele não precisa pisar em ninguém, ele não precisa passar por cima de ninguém, ele não precisa humilhar ninguém, pelo contrário, ele abraça o próximo. Ele não tem, aleluia, inveja de ver o seu irmão crescer, ele não tem inveja de ver o ministério do irmão avançar, ele não tem inveja de ver o irmão receber uma bênção. Não. Ele olha para o irmão e diz assim: que bênção, meu irmão, glória a Deus que você recebeu, Deus é fiel na tua vida. Hoje em dia você vai nas igrejas, está difícil de você ouvir um testemunho. Um testemunho de vida você ainda encontra, você ainda ouve, não é não, pastor? Mas um testemunho de que Deus te entregou algo grande, não é todo mundo que conta. Sabe por quê, irmãos? Porque o amor de muitos está se esfriando. Só que eu estou pregando numa igreja onde Jesus está falando para mim que tem amor pelo próximo.
Eu estou pregando numa igreja que se preocupa com a alma do próximo. Eu estou ministrando em um lugar, aleluia, onde Deus está falando: o meu amor reina nesse lugar, aleluia. Jesus está dizendo nessa noite para alguém aqui: eu vou te entregar algo muito grande que tu tem me pedido, mas não deixa o nariz subir. Eu preciso falar. Não deixa o nariz subir. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer lá em 2 Samuel que Saul, ele amava Davi. Eita, meu Deus. Saul, ele amava Davi. Está na Bíblia, pode ler. Até descobrir o que Deus tinha na vida de Davi. Não entendeu não? Vou repetir. Tem muita gente que olha para você e diz assim: eu te amo, até descobrir o que Deus tem na tua vida. Quando ele ou ela descobrir o que Deus tem, você não presta mais. Estou falando de vaso. Jesus está dizendo nessa noite: seja humilde, porque eu vou te colocar em lugares grandes. Mas para mim te colocar em lugares grandes, tem que vigiar muito hoje em dia, irmãos. Eu sempre falo para Deus: se o Senhor vê que eu vou chegar lá na frente e o nariz vai empinar, deixa eu onde eu estou, porque eu não quero perder a minha salvação. E eu estou pregando para um povo nessa noite aquebrantado, aonde o Senhor está dizendo: eu vou levantar o meu povo aqui nessa cidade. O Senhor, amada e a súbria, vai levantar esse ministério de uma maneira nessa cidade, que muita gente vai ficar espantado com o que Deus vai fazer nesse ministério. Mas Daniela, por que você está falando isso? Porque é o que Deus está falando. Tu queria estar aqui hoje, filha? Era sua vontade de estar aqui hoje? Pela sua vontade você estaria aqui hoje? Você sabe que Jesus te trouxe aqui para falar contigo? Jesus está vendo como está aí dentro. Tu entrou aqui hoje dizendo: eu não aguento mais. O vaso está passando por um processo. Jesus está dizendo: eu estou te curando hoje aqui. Tinha uma veia entupida e tu ia sofrer um AVC. Seria um ataque fulminante, tu ia cair morta na hora. Jesus te trouxe aqui hoje para dizer assim: eu estou te dando livramento. Eu estou te guardando, porque tu tem passado por tanta coisa que tu tem dito para Deus assim: Senhor, eu não estou suportando. E o inimigo estava se aproveitando dessa situação, dessa tristeza, para gerar uma doença. E ele dizia assim: dessa semana ela não passa. Jesus está dizendo: vai passar a semana, vai passar 15 dias, vai passar um mês, vai passar um ano, vai passar 2 anos, porque Ele está te guardando. Tu está esperando uma bênção, né? Jesus está dizendo:
Bate palma para Jesus. Eu vejo Jesus colocando as mãos e te dando livramento. Sabe por quê? Alguém fez uma obra de bruxaria para matar você e o teu bebê em cima da... Mas o Senhor está dizendo nessa noite: eu cheguei para te livrar. Eu cheguei primeiro. Tu não vai entrar só. Eu sinto ali. Tu não está sozinho. Tem horas que tu sente um aperto no coração, na alma, e tu diz assim: Senhor, como é que vai ser? Porque tu sente que algo não está certo, algo não está bem. Mas Jesus está dizendo nessa noite: olha eu cortando o laço aí, olha eu te dando livramento, guardando você e o teu, porque grande é o projeto que Ele tem na vida desta criança. É escolhido desde o ventre, diz o Senhor. E Ele diz assim para você: eu vou confundir o diabo por amor a ti. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Queridos, fica de pé comigo. Eu queria convidar o pastor e a pastora aqui à frente. Pastor, pastora, o Senhor me mostrava uma obra de bruxaria contra a vida de vocês. Na qual a pastora tem sentido que não tem algo de errado. Que tem alguma coisa que não está batendo. O reino espiritual está se manifestando ao favor de vocês dois aqui hoje. Porque o Senhor está falando assim: eu estou desfazendo hoje. E o Senhor manda dizer para vocês assim: tem horas que vocês estão assim: Senhor, como é que vai ser? Como é que a gente vai dar conta de fazer isso? E o Senhor está dizendo para vocês assim: descansa, porque desta obra e de vocês cuido eu. E as condições virá, não como vocês estão pedindo, mas além do que vocês estão pedindo. Tem uma providência liberada do céu sobre a vida de vocês hoje aqui. E o Senhor manda dizer assim: que toda ferramenta preparada contra vocês não prosperará. E o Senhor manda te dizer assim: pastora, estou eu te curando. Ele está te curando. Ele não me mostra o que é, mas Ele está dizendo: eu estou curando ela hoje aqui. Por causa de vocês hoje, eu estou mudando todo o cenário hoje por causa de vocês. Não vai ficar em cima de uma cama, não. Não vai ficar dependente de remédios, não. Obrigado, Jesus.
vez, ele perdeu mais uma vez. E a igreja adora o nome do Senhor, porque estamos numa guerra espiritual aqui.